Bom, então na parte 2 aqui a gente vai começar no item 8, mentalidade rica e mentalidade pobre. Mentalidade rica diz que são maiores do que seus problemas, mentalidade pobre são menores do que os seus problemas, tá? Então mentalidade rica é aquele negócio, você mostra os seus problemas, o tamanho que é Deus, não fala que os seus problemas são maiores que você, tá? Então você mostra ali que você consegue, que Deus está do seu lado, você consegue superar seus problemas por piores que sejam, tá? Há muitas pessoas que estão endividadas que conseguem sair dessa situação porque dizem para si mesmas que vão sair dessa situação, tá? Então sempre ser maior que seus problemas. Todo mundo tem problema, tá? A gente às vezes acha que o nosso problema é maior que o dos outros, mas olha para o lado para você ver. Olha para você ver que tipo de problema que as pessoas têm. Para você ver que seu problema talvez não é tão grande assim. Sempre tem uma pessoa que tem um problema maior que a gente e às vezes está vivendo muito melhor que a gente. E tem 10 pessoas ricas são excelentes recebedoras, pessoas pobres são péssimas recebedoras. Aquele negócio do orgulho, né? Mas se alguém está te dando alguma coisa de presente, por que não dizer apenas obrigado e receber aquilo do maior carinho possível? Se a pessoa, sei lá, a pessoa dedicou um tempo a comprar um presente para você, o mínimo que você pode dizer é obrigado, tá? Então, não diga mais, eu aprendi, isso é muito bom, tá? Eu tinha uma dificuldade muito grande nisso. Não diga mais, não precisava quando você receber um presente. Isso aqui vai mudar muito o seu mindset, porque você merece, tá? Se a pessoa está te dando merece, é porque você merece. Então, aprende a ser recebedora, tá? Acaba com a mentalidade pobre, às vezes o orgulho não deixar você receber alguma coisa de presente. Agradeça, agradeça. A gente tem que aprender a agradecer e receber aquilo que as pessoas estão dando pra gente. E tem 11. Pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. Pessoas pobres preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem, tá? E aí tem um conflito, né? Eu sou servidor público e como funciona isso? Eu sou remunerado pelo meu tempo, tá? E isso traz uma segurança. Em contrapartida, no meu tempo de serviço público, que eu estou trabalhando com serviço público, é exclusivo lá, tá? Então as horas que eu estou trabalhando no serviço público, eu sou exclusivo lá. Eu não posso fazer mais nada. Mas quem é servidor público, por exemplo, trabalha numa iniciativa privada e vende o seu tempo ali, o tempo fechado, né? Então você está vendendo o seu tempo, aquele tempo ali da empresa que está pagando você ou do órgão que está te pagando, mas você, depois que você saiu dali, você não tem mais isso, você pode fazer uma renda extra, entendeu? Então você tem outras possibilidades se você quiser, tá? Ou então você pode poupar um dinheiro mensal e começar a investir em algumas coisas mais arriscadas, em algum empreendimento, ou até mesmo investir para o seu futuro, tá? Mas assim, somente quem fica rico mais rápido é quem empreende e realmente é remunerado pelos seus resultados, tá? Essa é a diferença de quem fica rico rápido e quem quer ter uma vida tranquila somente no futuro. Pode fazer uma poupança, sim, mas até essa parte de empreender, tá? Precisa fazer parte do seu dia a dia após você acumular um valor poupado, tá? Então, esse aqui é um item bem interessante também. O item 12, os ricos, a mentalidade rica fala, posso ter as duas coisas. Eu posso isso, eu posso trabalhar no serviço público, mas eu posso empreender também. Mentalidade pobre fala, ou eu tenho uma coisa ou outra. Ou eu trabalho no serviço público ou eu empreendo, tá? Ou eu tenho isso ou eu tenho aquilo. Não, eu posso ter as duas coisas, qual que é o problema, tá? É mentalidade pobre. Ou eu tenho dinheiro ou você é uma pessoa de bom coração. Mentalidade rica. Eu tenho dinheiro ou você é uma pessoa de bom coração também. Se eu tiver dinheiro, eu posso ajudar muito mais as pessoas. Se eu não tiver dinheiro, às vezes eu vou precisar de ajuda, tá? Qual que está sendo melhor aí? Se for responsabilidade sua, ter dinheiro ou não ter. Pensa nisso. Item 13. Pessoas ricas focalizam o patrimônio líquido e pessoas pobres focalizam o rendimento mensal, tá? Qual que é a diferença? O patrimônio líquido é todos os seus bens, tá?
menos as suas dívidas que você tem. E dívidas, por exemplo, você dividiu alguma coisa em 12 vezes no cartão, você talvez não está atrasado, você não está inadimplente, mas você tem uma dívida, tá? Essas dívidas fazem parte ali do cálculo do patrimônio líquido, você precisa deduzir as dívidas disso. Por exemplo, muita gente, eu tenho uma casa, tá, tem a casa, sei lá, a casa vale 500 mil, mas você tem um financiamento, você precisa quitar, se você quitar hoje, você precisa desembolsar 400 mil. Qual que é seu patrimônio líquido ali só da casa? 100 mil reais. Entendeu? Essa é a diferença. E pessoas pobres focam só no rendimento mensal. O que acontece? Como você aumenta o patrimônio líquido? Fazendo investimento. Quanto mais investimento você tiver sem dívidas, tá? Maiores, que forem maiores com as suas dívidas, às vezes você pode até fazer algum investimento com dívida, tá? É tranquilo, empreendimento, por exemplo, às vezes utiliza a dívida para conseguir um capital e conseguir fazer o empreendimento rodar, isso é normal. Mas, principalmente se você fizer sem dívidas, é mais fácil essa conta. Investir no Tesouro Direto, investir numa casa, investir num fundo imobiliário, investir num CDB de um banco pequeno, isso tudo vai contando no seu patrimônio líquido, vai somar ao seu patrimônio líquido. Se você ganhar muito, o que vai mudar o seu patrimônio líquido? Se você gastar tudo também, não muda nada, entendeu? Essa é a diferença. Quando você, não é que o mentalidade rica não foca na renda. É claro, quanto mais você ganhar, mais oportunidades que você vai ter de fazer investimento. Mas mentalidade pobre é aquele negócio que entra na corrida dos ratos. Quanto mais ganha, mais gasta. E tem muita gente ganhando 20, 30, 40 mil reais, gastando 30, 40, 50 mil reais, 10 mil reais a mais, entrando em dívidas, ficando com patrimônio líquido negativo. Tá? Essa é a diferença. Item 14, estamos acabando aqui essa aula. Mentalidade rica administra bem o seu dinheiro, mentalidade pobre administra mal o seu dinheiro, tá? Quem administra mal o pouco que tem, vai ter cada vez menos. Então você precisa começar a administrar, mesmo que seja pouco. Precisa começar a investir, a pôr o seu na reta, né, como se diz, a colocar o seu dinheiro na reta ali, investimentos às vezes um pouco mais arriscados do que a poupança, pelo menos, porque você vai começar a administração de seu dinheiro e também saber quanto você ganha, quais são as suas despesas especificadas, quais são as suas despesas, o que faz sentido para você, o que não faz, quais despesas, se der algum problema, você pode tirar imediatamente. Tá? Tudo isso faz parte do seu conhecimento da administração do seu dinheiro. Agora tem pessoas que nunca sobra dinheiro, mas não sabe nem administrar seu dinheiro, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, muito menos quanto investe, muito menos quanto está devendo. Então, se você não souber nada disso, a pessoa que é assim, que tem um descontrole total, vai ficar cada vez mais pobre, cada vez mais endividada. Você precisa parar e pensar e administrar bem o seu dinheiro, tá? E administrar também é planejar o futuro do seu dinheiro. Nós vamos ver aqui neste treinamento. E tem 15, estamos acabando aí, só falta mais 3. Tem 15. Mentalidade rica, põe o seu dinheiro para dar duro para elas. Mentalidade pobre, dão duro pelo seu dinheiro. Ou seja, mentalidade rica investe um dinheiro para receber renda passiva de volta. Ou seja, eu invisto em alguma coisa e eu ganho dinheiro sem precisar trabalhar. O dinheiro que está trabalhando para mim. Mentalidade pobre, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. É aquele ditado, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, já ouviu esse ditado? E é a pura verdade. Se você fica só trabalhando e não pensa em como investir, não dedica um tempo para aprender sobre investimento, aprender sobre educação financeira, você nunca vai ter dinheiro, tá? Porque não é só trabalhar que dá dinheiro, você precisa aprender a administrar também o seu dinheiro. Item 16, mentalidade rica, agem apesar do medo, mentalidade pobre, deixam se paralisar pelo medo. Ou seja, por exemplo, às vezes eu fiquei com medo de lançar um treinamento online, eu fiquei com medo de lançar um canal do YouTube, isso é normal. Mas o que eu fiz? Eu agi apesar do meu medo. Eu fui lá e lancei o canal no YouTube, comecei pequeno, fui lá, comecei a gravar vários vídeos, lancei um e-book, lancei meu treinamento. Fiquei com medo de
às vezes de não ser recebido bem pelas pessoas, mas a gente precisa fazer apesar do medo, tá? Fiquei com medo de passar num concurso, de não passar num concurso público, por exemplo. Fiquei, mas eu estudei e fui prestar a prova, apesar desse medo. Então, essa é a diferença. Agora, pessoas que deixam se paralisar não faz nada com medo das coisas darem errado e aí você não sai do lugar. Item 17, o último aqui dessa listinha que eu fiz. Mentalidade rica aprendem a aprimorar o tempo todo, tá? Então nunca ficam estagnados. Você nunca deve ficar, ainda mais hoje, que o mundo gira muito rápido. Você precisa, assim, hoje tem muito treinamento online aí. Por quê? Porque as pessoas precisam e anseiam para se aprimorar o tempo todo. Por exemplo, quem mexe com marketing digital, cara, se o cara não fizer treinamento ali, sei lá, acho que a cada 2 meses, pelo menos uma vez por semestre, o cara vai ficar estagnado, não vai saber o que fazer, porque muda demais o Instagram, Facebook, as pessoas mudam de rede social, cara, é um ritmo frenético, então você nunca pode parar de se aprimorar, tá? Isso aqui é fundamental para você continuar a ser rico. Por exemplo, investimentos. Você precisa sempre estar estudar sobre investimentos. Sempre aparece um investimento novo, muda a tributação do investimento, a rentabilidade do investimento. Por exemplo, hoje o Brasil está vivendo uma queda de juros. Pô, você precisa entender um pouco mais por que está acontecendo isso. Isso é importantíssimo se você quer ter uma vida tranquila, se você quer ter uma vida rica, não quer ter uma vida com problemas financeiros. Agora, uma pessoa pobre acredita que já sabe tudo e aí o que acontece? Nunca melhora nada na vida dessa pessoa, tá? Bom, então estamos acabando essa aula aqui. Tem algumas frases que eu deixei, eu vou deixar tem uma apostila aqui, né, para você dar uma olhada nessas frases de mentalidade pobre e dar uma olhada nas frases de mentalidade rica, tá? E você precisa de 2 passos para começar a mudar a sua mentalidade. O primeiro, você já está tendo aqui, que é ter a consciência. O que eu faço que é de mentalidade pobre? O que eu falo que são frases de mentalidade pobre que estão me levando mais para o buraco? Por exemplo, uma frase aqui de mentalidade pobre muito dita por muitas pessoas. Pelo menos eu faço para pagar as contas. Eu só faço para pagar as contas. Se você fica falando isso, quanto mais você ganha, você só vai fazer para pagar as contas, você vai fazer mais contas para você pagar. Isso é fato, tá? Então você precisa ter consciência do que você está fazendo, o que você está falando, está levando para os seus hábitos, tá? E está tendo uma mentalidade pobre. Uma outra coisa, que é o segundo passo, só 2 passos você já consegue fazer isso. Sempre quando você falar alguma coisa de mentalidade pobre, você vem na listinha aqui e substitui suas velhas crenças, que já vão ser velhas, tá? A partir dessa aula, substitui por frases novas crenças toda vez, e você vai repetir isso, se possível em voz alta, tá? Para você começar a mentalizar isso, tá? E eu vou dar a ação prática aqui dessa aula já. Vou gravar um outro vídeo para falar sobre a ação prática dessa aula que você vai fazer, que é bem legal.